A gente sabe que o rosacrucianismo na América Latina traz o tema da magia sexual, com Cruella e com Samael Aun-Weor. Obviamente que esse tema da magia sexual é uma influência da Ouro do Tempos, do Oriente, e mais fundamentalmente uma influência da psicanálise e do Freud, né? Ou seja, o século XIX, começo do século XX, essa descoberta da libido e da questão da sexualidade estava muito em pauta, e obviamente isso adentra no fenômeno do ocultismo contemporâneo, na medida em que o fenômeno do ocultismo contemporâneo é também um fenômeno da cultura e, portanto, acompanha o progresso da ciência, da arte, da filosofia e etc. Né? Isso aí todo mundo sabe. A questão é que há duas formas de entender a magia sexual. Uma forma materialista e profana, que é confundir magia sexual com ato sexual, ou com necessidade do ato sexual, ou com ritualização do ato sexual. E aí nós lembramos do Samael VO, do tal do Arcano AZF. E nós temos a compreensão esotérica da magia sexual, que é entender que o jogo da polaridade está na natureza, está no humano, está no divino e pode ser utilizado pelo mago para fazer emergir estados místicos, estados de contemplação, estados de gnose, né? Ou seja, você pode praticar a magia sexual no sentido de uma contemplação da polaridade masculina e feminina, e isso não implica nenhum contato com o outro, né? O outro talvez não precisa nem saber que você está nessa contemplação, né? Então, por exemplo, quando os poetas alemães, né, colocavam a figura da Virgem Sofia, né, ali da amada, que ao mesmo tempo é perdida, tudo isso aí é magia sexual, no sentido de que é o poeta e a sua ânima, vamos falar assim em termos junguianos, trazendo todo esse jogo, que é um próprio desvelamento da alma. Então, quando você está consciente que ali é um jogo iniciático, que é um jogo do desvelamento, isso é magia sexual no seu sentido mais profundo e no seu sentido, que é o seu sentido místico, que é o seu sentido simbólico, né? Mas, obviamente, as doutrinas esotéricas, elas muitas vezes são entendidas de um ponto de vista materializante, negócio de física quântica, né? Negócio de energias, frequências, prana, respira e tal e tudo. Que nem, por exemplo, eu lembro muito, por exemplo, aquela doutrina da Índia, né? Que diz que ninguém recebe a iniciação deitado e, portanto, no Mahasamadhi, quando a pessoa está perto de fazer a transição da vida para a morte, né? Ou seja, da vida para a vida maior, ela tem que ficar sentada porque não se recebe a iniciação deitado. Obviamente que isso é um simbolismo, isso não é literal, mas as religiões elas tendem a materializar, elas tendem a entender a coisa de um ponto de vista literal, que muitas vezes é mais simbólico, é mais místico, é mais metafísico, né? Por isso que é importante estudar o lado esotérico das religiões, que é justamente esse lado metafísico, que é mais refinado e, portanto, anuncia uma nova maneira, nova não, é uma maneira mais diferente de entender o fenômeno religioso. Consegue entender? Então, talvez nós precisamos repensar essa questão da magia sexual com esse entendimento muito literal e caminhar para o sentido da polaridade, né? A polaridade está na natureza e a polaridade é um jogo dialético, né? Onde ela gera forças, né? Onde ela gera tensão, mas também gera forças, né? Então, o homem vê o sagrado no feminino e o feminino vê o sagrado no masculino, mas como fases de si mesmo, né? Como chaves do próprio Espírito Santo, da Mãe Divina, dessa polaridade, dessa alma do mundo, desse eletromagnetismo. É por aí, né? Se vocês me entenderam.